meus amores, bom dia! Vamos começar a nossa aula de ciências e hoje a gente vai falar sobre corpo humano, tá? Então, o nosso corpo, ele é formado por membros, né? E os ossos, ele é formado, certo? Para que possamos ter um esqueleto, tá? Então, aí na página 260, certo? Vocês vão ver que tem a imagem do esqueleto, tá? Como somos por dentro, tá certo? Então, olha como é importante a gente conhecer, né? Então, os ossos são estruturas rígidas e ela é responsável pelo esqueleto. É onde o esqueleto ele dá sustentação ao nosso corpo. Então, o nosso corpo, ele para ser sustentado, ele precisa de um esqueleto, né? Então, é muito importante, ele tem uma função muito importante, tá certo? Então, os músculos recobrem os ossos, certo? Devido à capacidade de se contrair e de se esticar. Então, quando a gente se contrai, né, e a gente estica, a gente está fazendo alguns movimentos, tá? Então, olha como também é importante essa informação. São responsáveis por movimentos voluntários, que é o movimento onde a gente está andando, onde a gente pula, onde a gente dança, né? São movimentos voluntários. E os movimentos involuntários, certo? Como o músculo cardíaco, que compõe o coração e é responsável por seus batimentos, tá? Então, esses batimentos, certo? Eles são movimentos involuntários, tá certo? Então, aqui embaixo tem assim: involuntário, que acontece independentemente da vontade, certo? É quando a gente não quer fazer, mas mesmo assim faz, tá? Então, é um movimento involuntário. Microscópico, que não pode se ver, né? Que não pode ser visto a olho nu. Se a tia quiser ver assim, por exemplo, uma pulguinha perdida, a tia não consegue ver. Mas se a tia conseguir colocar um microscópio, a tia consegue enxergar aquela pulguinha bem pequenininha, que a gente olhando assim, a gente não consegue enxergar. Mas se a gente usar o microscópio, a gente consegue enxergar, tá certo? Então, vocês vão continuar realizando a leitura da página 261, certo? Que vai falar sobre o tronco, tá? Então, o tronco é formado pelo tórax e pelo abdômen. No tórax estão localizados o coração e os pulmões, órgãos importantes para a circulação do sangue e a respiração. No abdômen estão o estômago, o intestino, o fígado e o pâncreas, que participam da digestão. Os rins e a bexiga, que eliminam substâncias nocivas, entre outros órgãos. Então, aqui vocês podem ver na imagem, certo? Essas partes que a tia está falando, tá? Então, tudo isso aqui se localiza no tórax e no abdômen, tá? Então, vocês vão realizar a atividade da página 261 até a página 262, que vai falar também sobre as partes que temos aqui no nosso rosto, né? O que cada uma delas, qual é a função de cada uma delas? Então, temos aqui olhos, orelhas, nariz, a língua, a pele. Então, vocês vão ler e vão responder também a página 262, tá? É um texto pequenininho, então dá para vocês lerem e a gente já sabe, né? Então, os olhos a gente enxerga, o nariz a gente tem o olfato, né? A gente sente o cheiro, as orelhas servem para a gente ouvir, né? A língua para sentir o gosto
Então, o nosso rosto, ele tem várias funções, tá certo? Então, respondam a atividade de vocês, leiam, tá certo? E façam a atividade de vocês com capricho. E a tia quer deixar um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tem da parte de Deus, e que não sois de vós, que não sois de vós mesmo? Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Quem é que habita no nosso corpo? O Espírito Santo, né? Então, a gente precisa cuidar do nosso corpo, né? A gente precisa ter um corpo limpo, uma morada, né, limpa. Porque vocês gostam de entrar em uma casa suja? Eu não gosto. Então, Deus também não gosta de entrar naquela casinha, né, que é o nosso corpinho, quando ele está sujo. E quando a tia diz sujo, a tia não está falando assim: ah, eu sujei o braço, eu sujei a perna. Não. A tia está falando das nossas atitudes também, tá certo? Então, a gente precisa ter a nossa morada, né? Preparar a morada, que é o nosso corpo, para o Espírito Santo, para Deus entrar nas nossas vidas e se sentir à vontade, tá bom? Então, que Deus abençoe, fiquem com Deus, tá bom? E até a próxima semana. Um grande beijo, tchauzinho.